Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Aqui é engraçado, cara. Esses protestantes, a reforma protestante, o lema é só a escritura. Mas esses caras, eles estão usando o quê? A história, a tradição, para negar esse fundamento dos apóstolos, que Pedro é o Papa, que Cristo fundou uma igreja. Interessante, né? Mas a Bíblia, a escritura, a palavra de Deus desmascara esses falsos profetas. Por mais que ele use a história, o nosso foco é magistério, tradição e escritura. Estão unidas a dissoluir. Os pais apostólicos são todos católicos. Interessante, né? Ó, ex-pastor passa vergonha no Vilera com frades históricas. Aqui o Lucas Vanzoli vai tentar refutar e fazer a sua manobra totalmente distorcida, tendenciosa, para vergonhar a fé católica. Não, a igreja católica está errada, eles estão certos. A reforma protestante foi um ato de Deus usando Martinho Lutero. Será mesmo? Será que Deus ia colocar outro fundamento em Lutero? Foi confiado a quem, cara? A Bíblia diz que sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. E edificado sobre o fundamento dos apóstolos, essa igreja que ele é a cabeça de ângulo, que se tornou pública ali em Atos Apóstolos 2. Fundamento dos apóstolos. E acabou. Se você saiu desse fundamento, já está fora, cara. Vamos ver aqui, né? Um pouquinho para a gente... Claro que não vou colocar o vídeo todo, porque eu não vou ficar perdendo tempo com um cara desse, né? Com um doutor desse, né? Oi, gente, aqui é o Lucas e ontem o ex-pastor Fugião foi pro podcast do Vilela. Ele chamou também o Lucas Lancaster para socorrer ele nas gafes que ele iria cometer e que cometeu de fato. A gente já vai começar o vídeo com uma delas aqui. E é óbvio que eu não ia perder essa oportunidade, né, de fazer o react como esse. Agora, o tanto de pérolas que eles cometeram, o tanto de... O foco pro protestante não é pregar a palavra, é perseguir a igreja de Cristo. Degrinir, porque eles são os verdadeiros adoradores de Cristo. Eles são os verdadeiros discípulos, etc. Mas 16 séculos de atraso, a Bíblia nos ensina o que? A quem foi confiado esse magistério? A quem foi confiado o evangelho? A Bíblia nos revela, cara. Fiz tanto de erros teológicos, fraudes históricas, todo tipo de contradição. É tão absurdamente grande que eu juro por Deus que eu só assisti 20 minutos desse vídeo. Eu nem vi quanto é que deu 2 horas e meia aí de vídeo. Eu nem vi o resto, porque só com esses minutos aqui iniciais, isso que os 7 primeiros minutos são só de introdução do Vilela, né? O de vídeo mesmo teve só uns 12, 13 minutos. E mesmo assim, o tanto de erros que eles cometeram é tão grande, mas tão grande assim. Aí eu intencionalmente parei de assistir o vídeo, porque se eu assistisse mais coisas do vídeo, se eu visse o vídeo inteiro, eu ia me sentir tão tentado a refutar mais coisa que iria ficar um react aqui de umas 20... Olha só a visão. A visão protestante é nos refutar. E a visão católica é defender a nossa fé. Tito 9, combater aquele que contradiz a sã doutrina. Então, a gente já vemos, cara. Os apóstolos combatiam os falsos profetas lá do tempo dos apóstolos, os falsos fariseus, doutores se converteram à igreja, que são falsos cristãos. Os apóstolos, eles combatiam, e os pais apostólicos com a doutrina, fundamento dos apóstolos. É simples, cara. Os caras, eles conhecem a história, estudam a história e destrói a história, coloca a história ao favor do protestantismo para negar a história da igreja. Uma igreja que tem mais de 2.000 anos. O protestantismo tem 500 anos, cara. Quem está com a verdade? Uma igreja que tem tradição, tem história, tem fundamento, tem sucessores, ou uma igreja que surgiu por revolta? Em 1517. Já tinha uma igreja. Já tinha história. Então, meu irmão, se você for pegar a história da igreja e estudar do jeito certo, fundamento dos apóstolos, desde Atos Apóstolos 2, ali, quando Cristo sobe na nuvem e os apóstolos começam a pregar, a igreja se torna pública ali, Atos Apóstolos 2, ali você vai começar, como os apóstolos começaram a pregar, anunciar, etc. E vai seguir esse fundamento, porque eles são as colunas. O último apóstolo, João, quando ele morre, acabou a revelação, cara. E os pais apostólicos, próximos
apóstolo vai seguir o que eles pregaram e anunciaram, tendo por pastoreio Pedro. Aqui você já estuda um pouco da história com o fundamento dos apóstolos. Você vai seguir outros fundamentos, é outro tipo de história, cara, é controversa. E a Bíblia diz aqui, ó, aqui a Bíblia já mostra um pouco da história. Atos Apóstolos 2, a igreja de história pública. Primeiro pregar é Pedro, os apóstolos saíram pelo mundo a proclamar, difundir o evangelho, como vai dizer Mateus 28, 19 e 20, ou Marcos 16, 15. É isso, cara. Se você saiu desse fundamento, dessa visão apostólica, cara, já era, cara. Vai se perder. Os caras, eles querem esconder o quê? O que a igreja fez, cara, durante todo esse século. Os caras, a igreja se corrompeu. Eles são a verdade. Lucas Manzoli, ele é o sabidão, cara. Ele é o conhecedor, o doutor, sabe mais que o magistério. Você pode ver, pegar todos os vídeos desse cara, pra ele é o bambambam, cara. Saulo. E não se cansa de perseguir a igreja. Para eles refutar católico. O foco deles é refutar, o foco deles é status. Não é pregar Jesus. O Jesus que eles pregam é um Jesus diferente. Segundo Coríntios 4, quem conhece a Bíblia sabe muito bem que não é o fundamento dos apóstolos. Para tirar o foco o quê? O povo do caminho da salvação. Pedro 2,2, para degrinir o caminho da salvação. Esse vídeo inteiro ia me sentir tão tentado a refutar mais coisa que iria ficar um react aqui de umas 20 horas, né? Então eu realmente não tem como. Então essa primeira parte vai ser o react só dos primeiros minutos do vídeo, de tantos erros que tem. E vamos começar logo com a gafe do ex-pastor. É impressionante, né? O cara não cansa de passar vergonha. É surreal. Agora vocês vão ver esse trecho aí, vocês vão entender por que ele fugiu de debater com... Sabe por que a rincha desses caras? Porque o cara era protestante, agora virou defensor da igreja. Paulo era protestante. Quando se converteu, começou a defender a igreja. É simples, cara. Vamos ver o que ele vai dizer aqui. Então, o que é? Copta é um ramo do cristianismo ortodoxo. Não, àquela altura não, né? Não, claro. É hoje, né? Hoje. O copta é uma língua. Era a língua que era falada no Egito, nos primeiros séculos da igreja. E quando se fala de liturgia copta, se está falando da liturgia da igreja em Alexandria, no Egito e no norte do Egito, nos primeiros séculos. Perfeito. Obrigado, me salvou aqui. Caramba, que constrangedor, cara, que constrangedor. Nada a ver o Lucas Manzoli. Simplesmente o professor já conhece um pouco o tema. Claro que o cara ele conhece mais, porque o cara ele é historiador da igreja. Ele não está contradizendo o pastor, esse pastor, né? Simplesmente, o protestante ele espera o católico errar para ele refutar, para ele degrinir. Negativo, cara. É assim que é a fé católica. Unidade. Saiu dessa unidade, virou protestante. Agora tá explicado, né? Por que não quis debater nem comigo, nem com o Diaco Dutra. Ele nunca debateu com o apologista, né? Então já tá explicado, porque se ele é refutado e desmoralizado... E o nosso foco, Lucas Manzoli, não é debater um debate teológico, não. O foco é pregar a palavra de Cristo. O debate não converte ninguém, meu querido. Se um debate convertesse alguém, Cristo teria convertido Satanás. Lá Satanás pregando a palavra de Deus, Cristo pregando a palavra também. O que converte, cara, a pessoa? Indo para a verdade. Indo para a verdadeira igreja. Vou encerrar aqui porque eu não gosto nem de ver o vídeo desse cara. Eu não sou doutor, cara. Mas o respaldo que a Bíblia me dá para refutar ele qualquer tema que ele quiser. Com a Escritura. A Escritura já mostra ali como começou a história dos primeiros cristãos. Então, você tem que seguir essa analogia. Essa igreja que foi edificada pelos apóstolos se corrompeu? Se prostituiu? Saiu da verdade? Não. Porque as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Certo? É simples, cara. Os caras que entrar lá na Idade Média, lá não... Meu irmão, é simples, cara. Qual é o evangelho que os apóstolos anunciaram e pregaram? E os seus sucessores seguiram o quê?
de acordo com o que foi ensinado aos apóstolos. Saiu dessa verdade, saiu, tá fora, meu querido. O professor aí, ele era calvinista, ele se converteu, cara. Ele conheceu um pouco da história, não toda a história. E ninguém conhece toda a história, nem esse professor Lucas aí conhece, cara. A história da igreja é imensa, cara. É simples, cara. Como você vai conhecer a verdade? Efésios 3:10. Pela a igreja. Que igreja? 1 Timóteo 3:15. Coluna sustentáculo da verdade. Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. 1 Coríntios 2:20. Construiu primeiramente os apóstolos. Então, foi confiado aos apóstolos. Martinho Lutero, ele era um dos sucessores dos apóstolos. Se rebelou. Você vê os apóstolos, alguns apóstolos se rebelaram contra a igreja e foi fundar outra igreja? Não. Saulo se converte, perseguia, devastava essa igreja e começou de perseguidor a defender a igreja. Como pastor aí, ex-protestante, Eduardo Farias. Conheceu a verdade. E tudo que ele aprendeu no protestantismo é esgoto. Tudo que Paulo aprendeu no judaísmo virou esgoto, esterco. Filipenses 3:8. Então, a gente tem que entender o quê, cara? Parar de dar um pouco de ouvido para esses apologetas, esses leigos protestantes, que não amam a igreja, que distorce a história. Distorce. Por exemplo, Rodrigo Silva. Por exemplo, Lucas Banzoli. Simples, cara. O lema da reforma protestante é só a escritura. Então, doutor, você tem que provar na escritura. A Pedro é papa? Cristo fundou a igreja? Qual era o evangelho que os apóstolos pregavam? Anunciava, etc. É isso, você tem que seguir. Claro que você vai lá na história, cata o que te agrega, como eu já vi aí, muitos protestantes fazem isso, apologetas protestantes, para degrinir, não, Maria não é pecadora, a Pedro não é papa, Cristo não fundou a igreja. Por quê? Para colocar seus fundamentos. Suas doutrinas. E a Bíblia fala que irão pregar outro Jesus diferente. A Bíblia diz que a palavra de Deus será modificada e adulterada pelos falsos profetas. Interessante. É simples, cara. Você pega aqui para finalizar o vídeo, não vou nem esticar, cara. Você já vê o ódio do cara. O cara sabe mais que todo mundo, cara. Tem que abaixar as placas não. A igreja católica não tem placa. Abaixar, ou parar de ir para a igreja católica, parar de escutar o Papa, parar de escutar os bispos, os presbíteros, os leigos e começar a escutar o conhecedor da verdade, Lucas Banzoli. Sabe mais que o magistério, sabe mais que Cristo, sabe mais que os apóstolos. Ele é a salvação. Ele é o caminho da verdade. Não a igreja. Ele. É simples, cara. Se eu for negar essa verdade, cara, acreditar nesses contos de fada, de fábulas, novidades desses protestantes, eu vou me perder, cara. Vai virar uma bagunça aqui na minha mente. Simples, cara. Simples. Ah, mas, o debate é perca de tempo, meu querido. Perca de tempo. O debate é para quem sabe mais, cara. O foco é esse. Não, eu sei mais. Eu sou mais ungido. Não, cara. O foco é o quê? Pregar a palavra. Como os apóstolos pregaram. E edificando cada dia mais essa igreja. E o outro evangelho, vai Jesus de frente, irá pregar também para degrinir essa igreja. É simples. Os caras estão entrando muito em teologia, muito em filosofia. Cara, a história está aqui, ó. Verdadeira, confiado aos sucessores. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Essa é a resposta, cara. Não vou nem entrar no vídeo, porque eu não vou perder meu tempo. Porque não tem versículo bíblico, não tem. Então não me interessa, cara. O que me interessa é que Cristo ele fundou uma só igreja. Salve Maria.